Meus queridos, nós pedimos aos amados que possam abrir as suas Bíblias para a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. 1 aos Coríntios 10 e o versículo de número 31. 1 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo de número 31. Mesmo assentado como você está, mas de maneira reverente, vamos ler esse texto. Diz assim: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Meus queridos irmãos, estamos encerrando hoje uma série de sermões sobre os pilares da reforma protestante. Reforma esta ocorrida no século XVI, mais conhecida como a reforma protestante, que mais especificamente, na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, fará 500 anos que este fato aconteceu. E iniciamos a semana, ou pelo menos o mês, falando sobre o primeiro pilar da reforma protestante, que é só a Escritura. Somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. É a nossa única regra de fé e de prática. Não é a Bíblia mais a tradição. Não é a Bíblia mais os concílios ou os resultados dos concílios. Não é a Bíblia e o pensamento de teólogo tal ou de estudioso tal. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, que no Novo Testamento diz que ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. O segundo pilar que foi pregado ao longo deste mês de outubro, que foi um dos pilares da reforma protestante, é só a fé. Nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Nós não somos salvos através de atos meritosos realizados pelo homem. Não somos salvos numa parceria entre Deus e o homem, onde Deus faz a sua parte e o homem faz a dele. Somos, na verdade, salvos pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro pilar da reforma é só a graça. A salvação das nossas almas não é dada pelo homem, conseguida pelo homem. A salvação, ela não é conseguida através das boas obras. A salvação não é dada ao homem, como eu já havia dito, por um mérito do mesmo. A salvação, ela é um favor divino, é pela graça, é um favor dado por Deus. Não foi aquilo que o homem fez por Deus, mas aquilo que Deus, ele fez pelo homem. Então a salvação, ela não é uma resposta de Deus em virtude de um clamor de bondade ou de amor
do homem, mas não. A salvação, ela foi dada ao homem, mas foi um favor divino, foi manifestada através da bondade e do amor de Deus. O quarto pilar da reforma é somente Cristo, somente Cristo. Existem muitos deuses sendo pregado, sendo defendido, sendo adorado nas diversas religiões, mas a salvação, ela é dada apenas por um Deus, o único Deus verdadeiro, criador, sustentador de todas as coisas. Como ele mesmo disse no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o quinto pilar, o qual nós estaremos falando nessa noite, é só Deus a glória. Só Deus a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não reparte os méritos da salvação com ninguém. Somente Ele é quem deve ser honrado, adorado, seguido. Ele deve ser o centro do universo, das nossas vidas e daquilo que nós realizamos. O contrário disso é idolatria e abominação ao Senhor. Então estaremos falando um pouco sobre só a Deus devemos dar a glória. A Deus a glória. Só a Deus a glória. E talvez você perguntasse, ou poderia perguntar: pastor, o que quer dizer glória de Deus? O que quer dizer? Se Deus ele deve receber a glória, se a Deus deve ser dada a glória, ou até mesmo Deus, ele prima, ele leva a sua própria glória a sério. Mas o que é glória a Deus? Se refere à majestade e o brilho que acompanha a revelação da palavra e do poder de Deus. É a manifestação do poder de Deus. E aí vem uma outra pergunta: e como devemos viver uma vida para a glória de Deus? Uma vida que glorifique ao Senhor. O texto em que nós acabamos de ler é um texto que está inserido num contexto lá de 1 Coríntios, quando Paulo ele escreve para aquela igreja, e estava tratando justamente da liberdade cristã, da liberdade que o cristão ele tem em Deus. Ele vinha tratando de questões concernentes à comida sacrificada a ídolos, se o cristão deveria comer ou não, depois de fazer uma oração, e ele vai citar esse texto levando em consideração as pessoas que estavam sendo escandalizadas porque não estavam comendo aquelas comidas e que, segundo alguns fracos na fé, as pessoas não deveriam comer. Aí ele vai citar esse texto, que se a gente, ou que a gente coma, ou que vá beber, ou que faça qualquer outra coisa, mas que faça tudo para glória de Deus. Que faça tudo para a glória de Deus. E aí, o que fazer para viver uma vida para a glória de Deus? O que fazer uma vida para a glória de Deus? Em primeiro lugar, olhando para esse texto, nós precisamos conhecer o Deus que nós devemos dar glória. O texto vai dizer assim, né? Portanto, que seja comendo, que seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, para você viver uma vida e que essa vida glorifica a Deus, em primeiro lugar você precisa conhecer o Deus que você quer adorar.
ou o Deus que você quer glorificar. Se você não conhecer a quem você está adorando, ou prestando culto, ou glorificando, você pode fazer isso de maneira equivocada e de maneira errada. Então a primeira coisa, na verdade, é que a gente conheça esse Deus. É a primeira coisa. Quando os reformadores do século XVI, eles bradaram contra a Igreja Católica, dizendo que a mesma estava errada e que as coisas deveriam mudar, quando eles disseram que somente Deus, Ele deve receber a glória, somente a Deus a glória, eles estavam dizendo assim, olha, vocês estão pregando, vivendo, vocês estão ensinando um povo a uma religião aonde vocês estão adorando a outros deuses. A Igreja Católica, ela tinha colocado as imagens, os santos, para que as pessoas adorassem. E quando os reformadores olhavam para aquela situação, eles observavam que a glória na igreja estava sendo dada não somente a Deus, mas estava sendo dada aos homens, aos santos, às imagens que estavam sendo canonizadas, estavam sendo transformadas em deuses. E ali as pessoas adoravam aquelas imagens, as pessoas se curvavam, as pessoas rendiam louvores, as pessoas faziam petições, tinham aqueles deuses, aquelas estátuas, como se fossem deuses. E aí nós observamos claramente que esse princípio de dar glória somente a Deus estava sendo deixado de lado. Era como se Deus estivesse sendo tirado do centro. O homem agora estava dando glória, louvores à criatura, aos santos que tinham suas capelas, que tinham seus altares. As missas eram feitas devotadas e tendo eles como glória. Então é nesse momento aonde os reformadores eles se levantam contra. Ainda os reformadores, eles se levantavam contra aos papas, que dentro dos dogmas, dentro da estrutura da igreja, o papa, ele era e é considerado uma pessoa infalível. O papa estava roubando a glória de Deus. Ele estava tirando a glória do homem, estava levando Deus para o lado e depositando a glória no homem, que segundo eles, através de um colegiado, através de um magistério, tudo aquilo que eles falavam, determinavam, era verdadeiro. Era verdadeiro. Além disso, a glória de Deus estava sendo questionada pelos reformadores, porque além do Papa, além dos santos, existiu também as relíquias que eram adoradas, que recebiam glória, irmão César. Pastor, o que eram essas relíquias? As relíquias eram fiapos de roupa, pedaço de manto, ossos, eram objetos que os santos, que esses cristãos piedosos usaram no passado. O próprio imperador na época, Constantino, agora ele viveu bem antes, né, desse momento do século XVI, quando Constantino, ele determinou que as pessoas que tinham sido enterradas, pessoas piedosas da Igreja Católica, eles mandavam desenterrar as pessoas e começaram a enterrar essas pessoas em locais mais vistosos. E ali as pessoas se aproveitavam para ficar com pedaços, objetos de uso, ou um pedaço um cabelo, e diziam que aqueles objetos, eles conferiam poder, que aqueles objetos poderiam operar milagre. Então, nitidamente, a glória de Deus estava sendo canalizada para o homem. E é justamente nesse ponto
aonde os reformadores, eles, e principalmente o Lutero, e outros reformadores, eles questionavam e foram muito duros para ir contra aos ensinamentos da igreja naquele período, porque entendiam que a glória não estava sendo dada a Deus, mas ao homem, através da idolatria, através do homem querendo desviar, destinar a glória não ao Deus, ao Criador de todas as coisas, mas ao homem, né? Então, quando você olha dessa maneira, a única maneira de você dar glória ao Deus verdadeiro é você conhecendo o mesmo. É você conhecendo o mesmo. E como é que você conhece a Deus? Como é que Deus tem se revelado para o homem? Através da natureza, através da Bíblia e através, de maneira mais nítida, através de Jesus Cristo. Então, é você conhecendo esse Deus, é que você pode glorificá-lo, é que você pode dar a Ele a glória de vida, render a Ele a glória de vida. Então, se você quer viver uma vida que glorifique a Ele, glorifique a Deus, a primeira coisa que você deve fazer é conhecer o próprio Senhor. Certa vez perguntaram ao pastor e missionário americano Paul Walsh se ele poderia dizer qual era o maior pecado que o homem poderia cometer. E ele disse que era todos os pecados. Mas aí ele disse, eu vou aqui chutar um, eu vou aqui dizer que o homem, ele ter chegado à lua foi um grande pecado. E alguém perguntou, mas por quê? Um fato tão maravilhoso desse, que marcou a história do homem ter chegado à lua, com um ato de muita grandeza do homem, de tanto estudo, de tanta nobreza da NASA, de ter treinado, apesar de algumas pessoas questionar essa ida à lua. Mas ele disse, mas o homem ter ido à lua não tem nada de pecado nisso. Ele disse, não tinha nada de pecado nisso se o homem tivesse dado glória a Deus pela chegada do homem à lua, que se atribuísse a Deus o conhecimento que os astronautas tiveram. Mas naquele momento foi um pecado grave, porque a honra, a glória foi dada apenas ao homem. Então, todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos e atribuímos a nós ou a outro homem o favor, o benefício ou a realização de alguma coisa, nós estamos, na verdade, negando e não dando a Deus a glória de vida. Então, a primeira coisa que devemos entender é que a glória a Deus, ela só é dada. Eu só posso viver para a glória de Deus quando eu conheço esse Deus. Quando Paulo escreve Filipenses, no seu capítulo 2, e versículo 9, ele diz assim, por isso, Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. O versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então precisamos conhecer Deus para que a gente possa render a Ele a glória. E eu queria fazer uma aplicação. Além, como eu citei um exemplo do pregador, do pastor, eu queria falar um pouquinho, e também como aplicação, sobre o mundo, sobre a igreja de hoje. Inclusive, falar um pouco sobre a igreja evangélica. Falar um pouquinho das relíquias que nós temos observado no meio da igreja. Relíquias que muitas vezes têm tirado a glória de Deus, ou tem desviado a glória de Deus. E quando você olha para a igreja evangélica hoje, não estou dizendo que são todas as igrejas,
em todos os locais ou com todas as pessoas, mas nós temos hoje no meio evangélico alguns pastores famosos que têm arrastado multidões nos estádios de futebol, muitas vezes no ginásio de esporte, e essas pessoas, elas têm nesses homens aquele que é responsável para me curar, para solucionar os meus problemas, para mudar a minha vida, e ele pode me dar ou solucionar qualquer problema que eu venha estar enfrentando. E aí nós observamos que essas pessoas, elas têm levado as pessoas a glorificar ao próprio homem. Muitas vezes o defeito, o erro, o pecado é do próprio seguidor, é do próprio cristão que deposita a sua fé, atribui a ele um poder, como se fosse ele que emanasse dele a solução, e algumas vezes esses próprios pastores que se deixam ser adorados, que se deixam ser enaltecidos. Você vai olhar para o livro de Atos, quando você vai encontrar a história, um relato de Pedro, que diz que se alguém pegasse algum doente, algum enfermo, e colocasse na sombra de Pedro, aquela pessoa ela era curada. E Pedro nunca aceitou ser adorado por ninguém. Ser adorado por ninguém. Parece que nós estamos começando a perceber alguns deuses nascendo no segmento evangélico. Alguns pregadores, alguns cantores, algumas pessoas quando viajam centenas, algumas vezes milhares de quilômetros para estar diante de uma banda famosa, e eu tenho de ficar na frente, eu vou pagar quase o dobro do meu ingresso para ficar pertinho, para pelo menos receber uma palhetazinha de uma guitarra, ou quem sabe ele joga uma camisa, joga uma bandana, então quem sabe ele vai me dar um autógrafo que eu vou sair de lá muito mais satisfeito. Então é como se as pessoas estivessem depositando uma glória àquelas pessoas, ao passo que elas deveriam pensar assim: eu vou assistir aquele show, apesar que eu não gosto muito desse nome, mas eu tenho certeza que aquele homem, ele é um instrumento que vai abençoar a minha vida, que vem do próprio Senhor, e não ele em si é um canal de bênção na minha vida, é um canal de adoração. Sem falar que ainda temos os famosos lencinhos ungidos, nós temos o copo d'água em cima da televisão, nós temos o sal grosso, nós temos uma rosa ungida, nós temos uma água do Jordão, nós temos certos objetos que as pessoas estão depositando fé. As pessoas estão depositando poder. Então, esse tipo de atividade é você estar depositando em alguma coisa a glória que deveria ser dada apenas ao Senhor. Então, é conhecendo a Deus, é que você pode viver para a glória dele, porque somente ele é o Senhor da história, é o nosso Criador, é o nosso sustentador, é o único que merece ser adorado, que merece ser exaltado para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Fora disso, é idolatria, é abominação diante de Deus. Algumas vezes eu confesso a vocês que eu tenho medo. Porque a gente deve observar para cada um de nós. A gente que é pastor, com certos elogios que nós recebemos. As críticas que a gente recebe é melhor do que os elogios, porque pelo menos as críticas, a maior parte delas, muitas vezes infundadas, destrutivas, tem um poder muito grande de nos rebaixar e de nos entristecer.
Mas a gente vai para a oração, confia em Deus e segue em frente. O perigoso é você alimentar dentro de você algo que você está longe de ser. É você se sentir alguém muito importante e esquecer que você só é alguma coisa, você só está vivo, você só está aqui porque Deus tem abençoado, Deus tem sido o provedor da sua vida. Nós nunca devemos esquecer quem de fato nós somos, e de onde nós viemos. Uma outra maneira de vivermos para a glória de Deus, o versículo ainda vai dizer assim: portanto, seja comendo, seja bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fazemos ou vivemos para a glória de Deus quando nós vivemos em santidade. Em santidade. O autor Paulo, ele vai dizer aqui que a gente vive para a glória de Deus é quando a gente faz qualquer coisa na vida que a gente acha que é muito importante, até aquelas coisas que a gente acha que são, melhor dizendo, insignificantes. Então, quando nós, na verdade, vivemos uma vida em santidade, nós realmente estamos vivendo para a glória de Deus, né? Vivendo para a glória de Deus. E aí a gente pergunta, no meu dia a dia, no meu procedimento, no meu trabalho, aonde eu vivo, no meu convívio familiar, no meu convívio com meus amigos, aonde na minha faculdade, as minhas ações, elas precisam obedecer pelo menos a 3 princípios. Aquilo que eu faço, aquilo que eu estou fazendo, realmente é algo que eu necessito? O texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto onde os crentes, eles estavam comendo aquelas comidas que possivelmente elas eram oferecidas a outros deuses lá em Corinto. E aí a pergunta é, aquilo que eles estavam comendo, realmente eles precisavam? Eram de fato algo que eu necessitasse? A segunda, aquilo que eu faço, o outro, o próximo, tem sido levado em consideração? Porque o que Paulo ele vai questionar é que existem determinadas coisas nas nossas vidas que nós não devemos fazer porque a outra pessoa, uma pessoa fraca na fé, ela pode ser escandalizada. Então, aquilo que nós fazemos, se eu quiser viver para a glória de Deus, até aquilo que eu faça, é preciso eu passar por um crivo. Se aquilo que eu faço é bênção ou é maldição na vida das pessoas que estão do meu lado. Cuidado com a consciência. Se alguém escandalizar, não faça. Se alguém se escandalizar, se alguém tropeçar, evite. Porque algumas pessoas dizem assim, a vida é minha. Eu faço aquilo que me der na telha. Eu não vou pautar a minha vida em queixume de ninguém. Hoje mesmo eu vi uma pessoa jogando pedra num cristão. Foi ontem ou foi hoje? Alguém elogiou uma certa pessoa, aí alguém disse, mas ele só vive fazendo isso. E um outro princípio, além de eu perceber se aquilo é importante para mim, se o outro está sendo levado em consideração, o terceiro princípio, que eu já até falei um pouquinho mais, é se Deus, na verdade, Ele é glorificado com isso. Será que Deus é glorificado com aquilo que eu faço? Eu vou dar uma carona. O que é que está reinando no meu coração quando eu estou dando uma carona a alguém? Será que o meu coração não está se enchendo de vaidade e pensando que eu sou bonzinho?
Ou dentro do seu coração você diz, olha, eu queria agradecer a Deus porque Ele me deu condições de eu dar uma carona a essa pessoa. É nesse sentido que nós devemos viver para a glória de Deus. É quando eu posso tomar um copo d'água e esse copo d'água ele seja tomado para a glória de Deus. Quando eu estou com um copo d'água na mão, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que eu não sei fazer essa água, eu não sei fazer essa água em laboratório, e o Senhor tem promovido, o Senhor tem me dado esta água para beber. Eu acredito que o Alto Oeste hoje tem bebido a água para a glória de Deus, e lembrando assim, eu queria, meu Pai, louvar o Senhor, eu não queria louvar a cidade de Apodi, mas queria glorificar o Senhor, pelo Senhor ter nos dado a cidade de Apodi, para ser bênção para esse oeste todinho. Então até um copo d'água eu posso beber para a glória de Deus. É um copo d'água, é uma carona, é um prato de comida, eu posso conversar com alguém para a glória de Deus, eu posso me casar e viver casado para a glória de Deus. É quando nós tributamos a Deus a realização de todas as coisas. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no seu capítulo 11, versículo 36, ele diz, porque todas as coisas são dele, por Ele e para Ele. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Nessa mesma parte do texto, eu ainda encontro uma outra maneira da gente viver para a glória de Deus, é quando a gente vive em intimidade com Deus. É como quando a gente vive em intimidade com Deus. A gente só consegue viver para a glória de Deus quando a gente conhece a Deus, que isso também não deixa de ser intimidade, que é. E quando a gente faz qualquer coisa que a gente vai fazer, mas Deus está ali presente. Deus está presente no momento de eu falar, de eu pensar ou realizar qualquer coisa. Eu preciso glorificar Deus e viver uma vida que glorifica a Deus quando eu vivo em intimidade com o Senhor. Já disse, ou melhor, está escrito num grande catecismo, conhecido como o Catecismo de Westminster. Nesse catecismo tem várias perguntas, e uma delas diz assim, qual é o fim principal do homem? E a resposta é, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É o fim principal de todo homem. É o fim principal de todo homem. Nós glorificamos a Deus quando, na verdade, nós temos intimidade com Ele. E quando eu digo que a gente glorifica a Deus quando tem intimidade com Ele, e aqui permita-me eu fazer essa colocação. É quando aquilo que eu faço em público, eu reproduzo em particular. Existe uma grande disparidade, uma grande dicotomia entre aquilo que muitas vezes as pessoas fazem em público para aquilo que elas fazem em intimidade, aquilo que elas fazem no recôncavo da sua casa, no mais íntimo do seu ser. Porque aqui para nós, meus irmãos, ser bonzinho na frente dos outros é bom demais. Ser bonzinho, generoso, na frente dos outros, para ser aplaudido, para ser notado, para ser reverenciado, é muito fácil. Mas quando eu estou só, a maneira que eu falo em público, como é que eu me comporto, como é que eu falo em particular? Então, quando eu faço diferente, eu passo a ser uma pessoa hipócrita. Quando a minha bondade é só para receber aplausos, e quando na intimidade, quando eu estou sozinho, quando eu estou num ambiente mais fechado, eu me comporto diferente, eu não estou glorificando a Deus com isso, porque era como se eu estivesse sendo apenas um ator, apenas alguém que estivesse fingindo. Então, concluindo, que seja comendo, que seja bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa,
eu devo me comportar, eu devo viver, fazer isso para a glória de Deus, aonde Deus ele seja glorificado, aonde o homem ele reconheça que Deus ele é o centro, que Deus deve estar no centro do universo, que hoje o homem não quer mais que Deus esteja. Hoje em dia talvez o homem nunca foi tão Deus de si mesmo como agora, mas precisamos reconhecer que Deus ele é o centro do universo, ele é a única razão da nossa existência. A vida está em suas mãos, a Ele para sempre seja dado a glória e a majestade para todo sempre. Que Deus assim nos abençoe. Meus queridos, e que a gente possa viver uma vida que, na verdade, Deus ele seja glorificado. Que as imagens, os ídolos, né? Que talvez o maior ídolo que a gente tenha hoje seja nós mesmos. Na década de 80, existia um grupo de rock muito famoso, chamado Ultraje a Rigor, os mais idosos aí devem estar lembrando, e tinha uma música daquele conjunto de rock que dizia assim: eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Viver sem mim. Nós não podemos viver sem a bênção de Deus, sem o poder de Deus, sem a intervenção de Deus e os cuidados de Deus.